Nesse vídeo, nós continuaremos a discutir o vetor de Poynting e agora nós vamos analisar situações na presença de fontes. Então, uma breve lembrança do que a gente fez até aqui, quer dizer, a ideia justamente da própria introdução de campo na física, né, é justamente ali a intuição de que você tem alguém que está transportando aquela energia ao longo do espaço. Então, a energia que vem do Sol para a gente tem uma onda eletromagnética que está transportando. E, então, incluindo as variáveis de campo na nossa teoria, a gente tem a possibilidade aí de falar na conservação de energia de uma maneira local, né, em cada instante de tempo, em cada ponto do espaço. E isso se expressa matematicamente em uma equação da continuidade, um balanço de energia, ou seja, se a variação de energia eletromagnética varia num ponto com o tempo, então é porque essa variação se deve a duas ondas. Ou uma corrente que está transportando energia daquele ponto, uma corrente de energia, que é o que vai constituir justamente o vetor de Poynting, ou então é porque essa energia está sendo transformada em outras formas de energia através do trabalho realizado aí pelo campo elétrico sobre a matéria, né? Que aí é esse termo aqui. E a gente viu, a partir das equações de Maxwell, como obter essa equação e qual é o papel, ou seja, qual que é cada termo aí, né? Ou seja, a energia eletromagnética, a gente viu que ela tem uma parte elétrica, uma parte magnética, a troca de energia com a matéria e a potência transmitida, que a gente viu que é J escalar E, então quer dizer que não tem um campo magnético, o campo magnético não trabalha, e a corrente de energia, que é o protagonista desse vídeo, assume essa expressão aqui. E a gente viu exemplos nos quais não tinha fonte, ou seja, exemplos nos quais esse lado direito aqui era zero, que a gente estava interessado na propagação da onda eletromagnética na ausência de matéria, né? Então aqui já tem uma física bem rica, a gente analisou efeitos de polarização, a gente analisou casos em que a frente de onda não é plana, aplicou no contexto da ótica geométrica. A gente viu que se em vez de ter ondas propagantes, como nesses dois casos aqui, você tem, por exemplo, uma onda estacionária que você obtém aqui com uma cavidade, né? Aí a gente viu que tem uma física bem rica também, né? Porque, enfim, os campos elétricos e magnéticos não vão estar em fase, isso é importante ali para a conservação de energia. A gente discutiu brevemente o que acontece se a onda não for monocromática. Então, isso tudo a gente viu, foram os exemplos que a gente tratou anteriormente. Qualquer coisa, remeto vocês aí ao vídeo anterior. Nesse vídeo, agora, a nossa intenção é estudar exemplos no quais tem fontes. E também aí tem discussões bem ricas sobre o vetor de Poynting. Por exemplo, quando você tem aí o exemplo de uma corrente num fio, né? Você tem ali a dissipação de energia via lei de Ohm, né? Via efeito Joule, desculpa. E aí, como é que se dá esse balanço de energia? Ou seja, se a matéria está perdendo ali essa energia, quer dizer, de onde está vindo essa energia na situação estacionária, né? E aí justamente vai ter a ver com esse transporte de energia pelo campo. O vetor de Poynting vai ser fundamental nesse balanço. E aí tem uma coisa interessante, que a gente está acostumado justamente com a ideia de que a corrente está aqui no fio, né? Corrente de matéria, corrente elétrica, né? Mas a gente vai ver que a energia que entra, ela entra por fora do fio. Isso gerou até bastante dificuldades conceituais, a gente vai discutir um pouquinho. Isso é um caso bem interessante. E outra coisa é o seguinte, pela definição lá do vetor de Poynting, né, a gente viu que ele tem a ver com o produto vetorial de E por B. Então, mesmo em situações que você só tem a magnetostática e a eletrostática, por exemplo, você pega uma carguinha e bota perto de um ímã, né? Então, uma situação que a gente tem aqui um campo magnetostático do ímã e um campo eletrostático da carga. E você vai ter um vetor de Poynting não nulo. Aqui fazendo, a gente vai ver que ele faz o desenho mais ou menos assim. E qual é o papel do vetor de Poynting nesse problema? Que não parece ter um fluxo de energia. O que está acontecendo aqui, né? Então, esses dois problemas são os centrais aí que vão ocupar a gente ao longo do vídeo de hoje. Então, como primeiro caso, vamos analisar aqui o caso de um fio transportando corrente, analisar o efeito Joule. A gente vai ver depois que tem várias discussões conceituais que geraram várias controvérsias aí. Porque esse problema aqui é muito rico. A ideia é a seguinte, imagina você tem uma corrente que está transportando uma certa corrente aqui. Imagina que a gente está no regime da magnetostática. Então, essa corrente aqui, ela é, enfim, constante no tempo. Bom, a gente sabe que você tem aqui a corrente, você tem o efeito Joule. Você tem aqui uma dissipação de energia no fio. Você vê isso, o fio esquentar, né? Aí, o que gera, no caso dessas lâmpadas incandescentes, né, de filamento, é isso que está acontecendo, né? Você tem aqui uma alta dissipação, né? Só que aí você fala assim, bom, a gente está numa situação estacionária. Se você está perdendo essa energia, então, de alguma maneira, essa energia está sendo compensada por alguma coisa. De onde está vindo essa energia? E essa é um pouco a brincadeira que a gente vai querer, então, entender. A gente vai fazer aqui a análise considerando um fio infinito, tá?
transportando essa corrente estacionária. Mas isso não é tão limitante porque, quer dizer, se você estiver analisando aqui perto do fio, ele sempre pode parecer infinito. Então, o que a gente vai fazer é o caso que a gente consegue ter expressões matemáticas e ver que tudo vai encaixar bonitinho, a gente vai ficar feliz e tal. Mas, na prática, a descrição física funciona muito bem para qualquer, enfim, fio aí realista, desde que a gente esteja nessa situação estacionária. Esse balanço de energia que a gente está querendo analisar, ou seja, a matéria está dissipando continuamente energia aqui para nossa alegria que está, enfim, recebendo aí a luz no quarto para poder fazer as nossas atividades, e quem que está pagando por ela, quer dizer, para a Light a gente paga, né? Mas em termos do balanço de energia aí, quem que está fazendo isso? É isso que a gente quer entender. E aí, em vez de a gente trabalhar aqui na formulação diferencial, na formulação local, ponto a ponto do espaço, tem que fazer ponto a ponto do espaço. Mas o mais conveniente para a gente entender fisicamente o que está acontecendo é trabalhar na formulação global. Então a gente vai destacar aqui uma certa região, que é isso que eu estou representando aqui em azul, um certo volume V do espaço. A gente vai querer analisar o seguinte, ou seja, como é que fica aqui esse balanço global de energia. Então a ideia, esse balanço global se nessa região a energia eletromagnética variar, então, duas uma, ou ela foi transportada aqui pelas paredes dessa região, e as paredes, então, é a borda desse cilindro que eu destaquei, e aí, então, isso inclui aqui a parede lateral, né, e as tampas, né, que a gente vai ter que levar em consideração. E aí, ou fluiu, então, energia por essas paredes, ou então a gente tem aqui que tem uma variação aí devido à potência que está sendo dissipada na matéria, e isso aqui, então, é que vai ter a ver ali com o efeito Joule propriamente dito, né? A gente tem aqui que essa corrente, ela vai ser, como a gente vê lá pela lei de Ohm, proporcional ao campo elétrico, um sigma E, né? E aí, então a gente vai querer ver como que se dá esse balanço de energia. A grande vantagem da gente trabalhar com a formulação global nesse caso é justamente o seguinte, quer dizer, nota que na formulação local, quer dizer, se você está aqui fora do fio, né, em algum ponto aqui fora do fio, esse lado direito daqui é zero. A gente não vai ver a potência dissipada da matéria que a gente quer. Se a gente olha para um ponto dentro do fio, aí ele é diferente de zero, mas quer dizer, a gente não estudou ainda eletromagnetismo na matéria. Tem várias complicações que aparecem quando a gente vai lidar com o eletromagnetismo em meios contínuos. A gente vai ver isso mais para frente no curso. Agora, quando a gente lida com a formulação global, é muito prático, porque aí a gente pode pegar esse volume aqui que está encapsulando aqui o fio, né, tipo esse elemento, esse cilindrozinho aqui, e aí a gente pode analisar esse problema basicamente vendo o seguinte, a energia que foi perdida aqui dentro da matéria, né, ela vai ter a ver com o fluxo aqui do vetor de Point pela parede, e esse fluxo a gente vai poder considerar então pontos próximos à parede, mas do lado de fora, a gente vai ver. Então a gente vai conseguir, no certo sentido, olhando só informações de eletro, enfim, que não precisa de eletro na matéria, e a gente vai conseguir resolver, analisar o balanço de energia desse problema. Então é muito mais prático aqui, sobretudo nesse momento do curso que a gente está, mas mesmo depois, quer dizer, é mais fácil analisar assim esse balanço de energia realmente. Porque olha só, então quer dizer, o nosso objetivo aqui é analisar esse balanço, e a gente vai pegar o caso mais simples, que já vai ter uma física bem rica para a gente explorar, e os elementos essenciais já vão estar nesse exemplo mais simples, depois quem quiser pode complexificar aí o problema. A gente vai considerar uma corrente que é uniforme aqui, constante, a gente está no problema estacionário, tá certo? E aí, como é que fica o balanço de energia nesse caso? A gente vai querer analisar cada um desses três termos. Vamos começar pelo que a gente está mais familiar, que é essa potência transmitida do campo para a matéria. Então, a gente sabe, pelo efeito Joule, né, que o fio enfim, tem essa dissipação de energia dado por RI quadrado, tá certo? Então, como a gente está numa situação estacionária, essa energia que está sendo aí perdida, né, pelo fio, ela está sendo justamente a potência que o campo eletromagnético está transferindo para a matéria. Então, o campo transfere para a matéria RI quadrado, de modo que o lado direito fica dessa forma. Quem quiser pode demonstrar esse resultado, isso é feito no curso de eletromagnetismo 1 da graduação. Para demonstrar esse resultado, lembrem que a potência transmitida pelo campo eletromagnético para a matéria é J escalar E. E, por outro lado, esse campo elétrico é proporcional à corrente. Então, o campo elétrico vai ser a resistividade do fio vezes a corrente. Às vezes, que essa resistividade é 1 sobre a condutividade. Às vezes o pessoal escreve em termos da condutividade. E aí, quando você substitui isso nessa expressão e integra no volume, sai exatamente esse RI quadrado, onde essa corrente é integral do J, o fluxo do J, né? Por essa área daqui, que vai ser J vezes π ao quadrado. A gente está supondo essa corrente uniforme e tal.
E aí, então, você dessa forma pode demonstrar. Quem quiser pode pausar o vídeo e verificar. Mas aqui pra gente, a gente vai partir, então, do que a gente conhece o lado direito pelo efeito Joule. E aí a gente quer agora analisar o balanço de energia, analisando o lado esquerdo. Como estamos lidando com a situação estacionária, nota o seguinte, apesar de ter campo aqui dentro do fio, ter energia dentro do fio, ela não varia no tempo, por ser estacionária. De modo que esse termo da esquerda é nulo. Ou seja, a gente vê que o que vai patrocinar por pelo efeito Joule, né, é trazido por uma corrente de energia que está fluindo através dessa superfície. Tá? Então, e é isso que a gente vai querer analisar agora, esse fluxo da energia através dessa superfície. Nota que, em princípio, tem como fluir pelas bases, né? Tá certo? Ou pelo tampo lateral. São as duas possibilidades que a gente tem aí para tá entrando energia nessa região que está perdendo energia por efeito Joule e manter aí o balanço de energia satisfeito. E aí, como é que fica então? Vamos analisar cada um desses casos. Dentro do fio, a gente então tem pela lei de Ohm que a corrente é proporcional ao campo elétrico. Esse sigma é a condutividade, tá certo? Isso significa o seguinte, que o vetor de Poynting ele é perpendicular ao campo elétrico. Se o vetor de Poynting é perpendicular ao campo elétrico e o campo elétrico está na direção do J, nota que para as bases aqui, né, o vetor unitário ele está na direção do J. Então isso significa que o vetor de Poynting é perpendicular ao N-chapéu. Ou seja, a energia não flui pelas bases. Então isso é uma coisa bem importante, porque, quer dizer, a matéria ela está fluindo aqui dentro do fio. E a gente já vê que essa energia do campo eletromagnético está entrando por fora do fio. Vai ser a base lateral que vai dar a contribuição toda. E é uma coisa que, num primeiro momento, é muito intuitiva, mas que depois a gente vai voltar a discutir um pouquinho melhor isso. Mas, quer dizer, o jeito curto de dizer é a matéria está presa no fio, ela não consegue sair do fio, ela está lá, só existe ali dentro do fio. O campo não, o campo tem mais liberdade, tá certo? A gente vai voltar nisso depois. Então vamos agora analisar o balanço na parede lateral, que é tudo que nos resta aqui. E aí, quando a gente vai analisar, então, pela parede lateral, agora o N-chapéu vai estar nessa direção, quer dizer, isso aqui é um fio, então esse N-chapéu vai girando, né? Um cilindrinho aqui que a gente está considerando, tá? Então ele vai estar na direção radial, né? Ali em coordenadas cilíndricas, né? Tá certo? E aí, é esse termo agora que a gente vai querer calcular. E aí, para a gente calcular aqui o fluxo do vetor de Poynting, tá certo? Nessa superfície, na área lateral, que a gente viu que é a única que contribui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular o vetor de Poynting um pouquinho fora, para pensar no limite que esse ponto está chegando ali à superfície do fio. Pois isso é um ponto sutil, a gente vai ver depois por que a gente pode fazer isso, tá? Mais para frente eu vou comentar. Mas o fato é que, pensando em pontos fora do fio, aí você tem um campo magnético, né? Desculpa, para calcular o vetor de Poynting, a gente vai precisar do campo elétrico e do campo magnético. O campo magnético do fio a gente sabe calcular. Então, tá, enfim, definindo aqui esse vetor φ-chapéu, lá das coordenadas cilíndricas, né? Então, nota que aqui de um lado do fio ele está saindo do papel, do outro lado do fio ele está entrando no plano da tela de vocês, e aí, né, justamente o campo magnético e os de campo vão estar circulando em torno do fio, na direção desse φ-chapéu das coordenadas cilíndricas, e assume essa expressão aqui, μ0 vezes a corrente, dividido por 2π vezes o raio aí desse fio, tá certo? Então, a gente agora tem um campo magnético, a gente agora vai precisar do campo elétrico. Note que para esse fluxo aqui, como o campo magnético está nessa direção perpendicular ao plano da tela, para produzir vetor de Poynting nessa direção de N-chapéu, que é a única componente do vetor de Poynting que vai contribuir para o fluxo, basta a gente considerar a componente do campo elétrico que é paralela ao fio, tá? É a componente que está aqui paralela ao fio. O campo elétrico, em princípio, vai ter outros componentes, a gente volta nisso depois, mas essa componente ela não vai contribuir para o fluxo do vetor de Poynting, tá? Então, pausa o vídeo, isso é uma coisa importante, verifiquem se está tudo ok, qualquer dúvida leve entre o nosso encontro. E como é que a gente calcula a componente paralela do campo elétrico? Ora, essa componente é contínua. Então, ela do lado de fora, no limite, é ela também chegando pelo lado de dentro. Essa é a ideia justamente da continuidade. Então, a gente pode usar a lei de Ohm para ela. Esse é paralelo, ele vai ser J dividido pela condutividade. E aí, uma vez que eu tenho esses dois elementos, eu agora, realize o produto vetorial e veja que o vetor de Poynting está realmente na direção de menos N-chapéu. Então, a ideia é realmente que a energia vai estar entrando nessa região, que é o que a gente esperava pelo balanço de energia mesmo. Essa energia que está sendo trazida pelo campo
está atravessando a parede lateral do fio e compensando aí a perda de energia do efeito Joule, tá bom? Então, está aqui aí a expressão do S perpendicular, ele vai ter a ver com o E paralelo vezes o B sobre o μ0, tá? Então, pausem o vídeo e vejam que essa conta está legal. O que a gente usou? Em resumo, o que é sutil? Primeiro, a gente obteve o campo magnético fora do fio. A gente está analisando pontos fora do fio. Esse campo magnético é dado por essa expressão completa dele. Se o campo magnético está nessa direção, a única forma de você ter vetor de point na direção N chapéu é você pegando a componente do campo elétrico paralelo ao fio. Tá? É por isso que a gente tem essa expressão daqui. E para o E paralelo, a gente vai poder usar a lei de Ohm, apesar de ser uma lei que a rigor vale dentro do fio, que a componente paralela ela é sempre contínua, como vocês viram lá nos cursos da graduação. Agora a gente está bem perto do final. Então a gente substitui aqui a expressão para o E paralelo e para o B, e obtém o S transverso. E o E paralelo envolve o J, que você pode escrever em termos da corrente usando essa relação, né? Ou seja, a corrente é J vezes a área da seção transversa. E aí, você agora tem a expressão do S transverso, tá? Em termos aqui, já é proporcional à corrente ao quadrado, como vai aparecer ali na lei de Ohm, a corrente já sai aqui do jeito correto. Resta a gente calcular o fluxo nessa superfície lateral. E aí, o fluxo nessa superfície lateral, né? A gente tinha aqui do slide anterior essa expressão, vai ser basicamente multiplicado pela área lateral. Então, estou considerando aqui que esse comprimento aqui da região que eu estou analisando vale L. Então, o comprimento, a área lateral, ela vai valer o perímetro desse círculo, né, que é 2π vezes A, tá certo? Vezes ali esse comprimento L. Então, quando você multiplica aqui essa área lateral pelo produto escalar aqui do S pelo N chapéu, você obtém justamente essa expressão do lado direito. Pausem o vídeo, vejam se vocês estão chegando nela direitinho, tá certo? E aqui, voilá, a gente lá na graduação vê que a resistência é dada por ρL sobre A, resistência de um pedaço finito de fio, pode ser escrito em termos da resistividade e do comprimento do fio e da área da seção transversa, que nesse caso é π vezes A ao quadrado, tá? E essa resistividade é 1 sobre a condutividade. Então, quando você usa essa expressão aqui, você conclui que o fluxo do vetor de Poynting é exatamente o menos R quadrado. O balanço, então, está verificado. Você vê que é uma conta sutil, mas, enfim, a gente verifica, então, esse balanço de energia, a gente entende agora de onde vem essa potência dissipada ali via efeito Joule, por que na situação estacionária, de onde está vindo essa energia, né? E a gente vê que ela é compensada por uma corrente de energia que está entrando no fio, ou seja, a energia ela vem por fora do fio, tá certo? Nessa representação do vetor de Poynting. Depois a gente vai discutir um pouco sobre as interpretações aí do que está acontecendo, mas por hora quero só chamar a atenção de que esse balanço ele fica totalmente contemplado pela equação da continuidade que a gente escreveu, tá? Agora, nota, essa figura é um pouquinho imprecisa, na verdade, porque ela está representando só a componente do vetor de Poynting que é perpendicular ao fio. Essa é a componente importante mesmo, como a gente viu, para o balanço da energia no efeito Joule. Só que o vetor de Poynting ele não é puramente nessa direção, ele tem outras componentes também. E aí, essas outras componentes, você pode ver, lembrando, como a gente discutiu até em alguns vídeos anteriores brevemente, quem quiser, tem esse artigo aqui que faz uma discussão bem detalhada. A ideia é que se tem um campo elétrico dentro do fio, né, que é lá o que aparece na lei de Ohm, esse campo elétrico é produzido por densidade de cargas superficiais que aparecem aqui na superfície do fio, tá certo? De modo que fora do fio você também tem uma componente transversa do campo elétrico. Você não tem só a componente paralela ao fio, você tem uma componente transversa também. Isso é bem importante, tá certo? Isso significa que o vetor de Poynting, na verdade, ele não está perpendicular à superfície do fio fora do fio, né? Você vê que se o campo elétrico não tem só componente paralela ao fio, então esse S ele é vetor B, o B está perpendicular ao plano da tela, ele não está perpendicular ao fio, em particular ele vai até mudando de direção, como você vê aqui. E isso, na verdade, é extremamente importante, porque olha só, imagina que você pegue, por exemplo, uma superfície qualquer, está aqui o fio, né? Deixa eu continuar um pouquinho o fio. E imagina que você pega, por exemplo, aqui uma superfície para analisar, que é essa aqui que eu estou desenhando aqui em cima. Então, quer dizer, você espera que aqui fora não tem matéria, então a variação de energia da matéria é zero, a gente está no caso estacionário, tem variação de energia do campo. Então, quer dizer, o fluxo do campo do vetor de Poynting aqui tem que ser zero. Mas se o vetor de Poynting fosse, como até em alguns desenhos anteriores fica aparecendo, né? Se ele fosse simplesmente aqui perpendicular ao fio, olha o que ia acontecer.
Só ia ter fluxo nessa tampa e nessa aqui de baixo. Só que nessa aqui de baixo, como está mais perto do fio, o S é mais intenso. Então estaria saindo mais do que entrando. O fluxo não seria zero. Então, o fato do S ter também componentes paralelas ao fio é fundamental para você ter ali o balanço de energia correto em qualquer superfície que você pegue. Em particular aqui nesse exemplo, vai ter que estar então entrando mais S por aqui do que saindo por aqui. É isso que a gente já está vendo, né? Então, a coisa pode ser bem enrolada, dependendo aí da superfície que você pegue para fazer análise. E é fundamental levar em conta que o S não é puramente ali perpendicular à superfície, tá? É muito dependente da superfície. A superfície que a gente escolheu para o fio é uma maravilha, porque a superfície que a gente escolheu para o fio realmente, aqui na parede do cilindro, para o fluxo, só importa a componente perpendicular do S. O que, na verdade, é uma grande alegria, porque olha só, a parte do S que está paralelo aqui ao fio depende do E perpendicular. O E perpendicular ele é descontínuo na superfície, porque você tem uma densidade superficial de carga. Então, o E perpendicular não está definido na superfície do fio. O S paralelo aqui ao fio não está definido na superfície do fio. Agora, o S perpendicular está e ele é contínuo, porque ele vem do produto vetorial do E paralelo, que é contínuo, com B, que também é contínuo nesse problema. E aí, o S é contínuo, então a gente tem essa maravilha, que a gente pode calcular o S aqui está definido na superfície do fio, o S perpendicular, né? E a gente pode calcular ele por um ponto epsilon fora, porque ele é contínuo, que foi o que a gente usou. Então, olha a quantidade de sutileza que tem por trás do que a gente fez. Tá? Tem várias outras. Então, enfim, é um assunto extremamente extenso, mas vou deixar agora por hora isso. Quem quiser, depois a gente pode voltar em mais comentários. Vamos agora para outro sistema físico. E aí, vamos agora para uma outra situação aqui, que também gerou muito debate conceitual, a gente vai ver, que é uma situação em que você está em estática, você tem eletrostática e magnetostática. Agora, se você tem o E e o B diferente de zero, em princípio o E vetor B é diferente de zero. Então você tem vetor de ponte. Por exemplo, uma carga na presença de um ímã. Esse ímã aqui está gerando um campo magnetostático, essa carga está gerando um campo eletrostático, você tem vetor de ponte. Se o vetor de ponte é uma corrente de energia, o que significa essa energia nesse contexto, né? E aqui um outro problema é o seguinte, imagina que você tem aqui uma esfera e coloca aqui uma densidade superficial de carga uniforme nela. Então, uma casca metálica aqui que você botou uma densidade uniforme. Então, a gente está denotando aqui a densidade de carga por sigma, mesma letra que a gente usou antes para a condutividade. Peço desculpas, as letras são finitas e acabam se repetindo, e é muito comum a gente usar aqui a mesma letra para essas duas grandezas. Então, aqui, nesse contexto aqui, o sigma é a densidade superficial de carga elétrica, tá? É coulomb por centímetro quadrado, qualquer coisa. E aí, o que você tem é o seguinte, se você bota agora essa casca para girar com velocidade constante, você tem um problema de magnetostática, né? Você está gerando aqui um campo magnetostático, e como você tem esse sigma aqui, você está gerando um campo elétrico também, que dá até para calcular lá bonitinho, né, o campo elétrico. Calcular por lei de Gauss, física 3 e tal. Então você tem um E vetor B diferente de zero. Então o que está acontecendo nessas situações? O que esse vetor de Poynting representa? Em todos esses exemplos, como a gente está numa situação estacionária, por hipótese, não tem variação de campo de energia eletromagnética em cada ponto do espaço. Tá? De modo que o nosso balanço de energia ele fica apenas dessa forma. E se você estiver fora da matéria, então a divergência do S tem que ser nula, né? Porque esse termo daqui também vai ser zero. Então, ter vetor de Poynting não tem problema do ponto de vista matemático, né? Porque, enfim, desde que ele tenha divergência nula em todos os pontos ali que não tem a matéria. Que é isso que está ilustrando aqui, ou seja, as linhas de campo do vetor de Poynting vão ser linhas circulares. Como está aqui, ou seja, linhas fechadas, né? Desculpa. O importante é que o fluxo em toda a superfície fechada que não englobe a matéria tem que ser zero. Tá? E isso aqui, na formulação local, tem que ter divergente zero. Então, do ponto de vista matemático, está tudo tranquilo. Mas fisicamente é razoável esse tipo de problema estacionário, você ter uma corrente de energia circulando. Será que essa interpretação é possível? Como é que é? E vamos, antes até da gente tentar encaminhar essa discussão, colocar aqui um pouco de ordem de grandeza, né? Como a gente viu, na superfície terrestre, né, a gente tem aqui um campo eletrostático, aqui, enfim, da ordem de centenas de volts por metro, e a gente também tem um campo magnético da Terra. Então, aqueles exemplos que a gente deu, a nossa própria superfície da Terra fornece um exemplo que a gente tem vetor de Poynting aí em volta da gente o tempo todo. E o seu valor máximo, porque, enfim, vai depender das direções do E e do B, o produto vetorial, né? Mas pegando ali um ponto que eles sejam perpendiculares, esse módulo chega a 4.000 watts por metro quadrado. Se vocês pegarem ali os valores do campo magnético e tal, substituam, faça esse cálculo. É uma coisa interessante, que como a gente viu no vídeo anterior, né, quer dizer, a própria onda eletromagnética aí, que vem do Sol para a gente, quando chega aqui na Terra, a intensidade que ela está trazendo é menor do que isso, por um fator quase de 3, né? Tem 1.4, seja 1.400 aí watts por metro quadrado.
Claro que, quer dizer, enfim, você não vai sair da rua e esperar que esse vetor de point eletrostático de noite vai te esquentar. Porque, novamente, quer dizer, as ordens de grandeza da magnitude dos campos e tal, é só uma informação do campo. Quer dizer, a interação com a matéria fortemente depende aí, enfim, das frequências que esse campo está oscilando, como é que ele vai acoplar com a matéria. E é claro que isso aqui, enfim, lá o nosso vetor de point da eletrostática e magnetostática da Terra, ele não vai ter nenhum desses papéis ricos aí que iluminam o nosso dia, como está aqui, né? Então, enfim, a física é bem diferente. Mas ele tem um valor alto até em módulo, né? Interessante às vezes olhar e ganhar a intuição em um pouco das escalas envolvidas. Agora, será que tem algum significado físico, então, mais forte, assim, no vetor de point? A gente matematicamente viu que ele corresponde a uma corrente de energia. Mas será que dá de fato para a gente pensar numa corrente de energia? Que aí significa isso, que no problema do fio você tem energia que está vindo, na verdade, por fora do fio, né? Quer dizer, ela está entrando por fora do fio. E pior aqui na eletrostática e magnetostática, você tem aí uma energia circulante o tempo todo, embora seja um problema aí estacionário. Qual é a interpretação física que a gente pode botar nisso? Então, primeiro, o que é indisputável? Não tem controvérsia nenhuma, está todo mundo em paz com isso. Que essas expressões matemáticas valem sempre. Elas são consequências matemáticas da equação de Maxwell, aqui formuladas na versão diferencial ou integral. A gente viu que uma ou outra pode ser mais conveniente, dependendo do que a gente quer fazer. Tá? É indisputável que o lado direito aqui, a potência transmitida para a matéria, é o J escalar L. Também está todo mundo feliz com isso. Tá? Então, essa aqui tem alguma ligação, pelo menos, com a troca de energia da matéria com o campo. Então, isso aqui é indisputável. E pode ser bem útil em várias situações que você quer aplicar. Você pegou ali qualquer volume fechado, você vê aqui o balanço dessa equação da continuidade aqui pela superfície que engloba esse volume. Você vai poder usar essa equação da continuidade, ela pode trazer informação útil sobre o sistema. Então isso é indisputável. Agora, então é importante que vocês tenham isso em mente. No entanto, como é que fica aqui a possibilidade de interpretar, por exemplo, aqui, esse vetor de point como uma corrente de energia? Aí aqui começam as controvérsias, tá? Por algumas razões. Primeiro, porque essa escolha da energia eletromagnética do vetor de point, elas não são únicas, como a gente até comentou no vídeo anterior. Então você pode trocar esses caras para, desde que, se esse lado esquerdo continuar for igual ao direito, né? Então essa equação aqui de cima ela fica invariante. E, de fato, você pode usar definições alternativas para o vetor de point, ou até mesmo para a energia eletromagnética. Eu vou passar depois referência para vocês. Nota, contudo, como a gente viu, que, na verdade, não tem muita escolha natural para o S, pelo menos no vácuo, né? Porque o único vetor quadrático que você monta com L e com B é esse aqui. Tá certo? Aí, para ter a dimensão correta, a gente vai lá e divide por μ0. Então, escolher um outro S que você fica meio sem... Não é uma escolha tão natural assim. Então, isso aqui já aponta que esse S ele tem alguma coisa aí a mais. Tá? Na matéria, você tem muito mais liberdade, ou então, se você quiser usar os potenciais, você pode até construir outras definições que pode até, eventualmente, ser conveniente num caso ou em outro. Mas o ponto, e é o que eu vou defender aqui, que esse vetor de point ele pode ser interpretado como uma corrente de energia. Embora vocês devam estar cientes aí, justamente, que há controvérsia, eu acho que podendo interpretar, sempre enriquece sempre enriquece a física que você está fazendo, e tem só que ter muito claro na cabeça o que é objeto de interpretação e o que é a coisa que segue direto das equações de Maxwell em conteste. Isso eu acho que é importante. Eu vou agora tentar, então, interpretar um pouquinho esse vetor de point enquanto corrente de energia mesmo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que, nesses exemplos que a gente deu de eletrostática e magnetostática, são situações estacionárias, mas não são situações estáticas. Você tem dinâmica nesses problemas. Tá certo? Então, aqui, esse exemplo aqui da direita, você tem ali correntes, efetivamente, que estão, enfim, você tem cargas em movimento, que é o que está patrocinando o campo magnético, nesse caso. Você tem o campo magnético que vem justamente dessas cargas em movimento, nesse exemplo daqui. Quer dizer, então, uma vez que você tem ali uma situação dinâmica, não é tão absurdo você ter ali uma corrente, enfim, que está circulando, que, tudo bem, se você pegar o fluxo em qualquer superfície, ela vai dar zero, que está entrando para sair. Ela não parece diretamente mensurável enquanto fluxo de energia, mas não é absurdo que ela esteja lá. E a gente daqui a pouco vai tentar dar um argumento para tornar bem natural que tenha lá uma energia circulante, que a gente vai fazer para o final do vídeo. E nesse exemplo daqui, tudo bem, aqui é um imãzinho, a gente não vai pensar em corrente em movimento, a gente sabe que a fonte de campo magnético, nesse caso, tem a natureza quântica, vem do spin, mas o spin também, quer dizer, o spin é um campo fermiônico ali, né? Que você, pensando nessa analogia que a gente discutiu com a polarização do campo eletromagnético,
esse spin do campo fermiônico também tem alguma dinâmica, né? Ou seja, tudo bem que não é um movimento de cargas, mas, enfim, você tem ali realmente ali um efeito de... A polarização é um efeito dinâmico, né? Também. Então, se você analisar aqui, lá em termos do campo fermiônico, das polarizações desse campo fermiônico, enfim, não é, também aqui você também tem dinâmica. Então, só o fato de você ter magnetostática já significa que você não tem estática, estritamente falando. As fontes, elas são dinâmicas, sejam por cargas em movimento, no caso de fontes clássicas, é a única possibilidade que a gente conhece, seja por spins, enfim. E nesse outro exemplo também, tudo bem, quer dizer, é um pouco esquisito, às vezes a energia vir por fora do fio, o pessoal às vezes fica meio incomodado com isso, e historicamente ficou, tem um pessoal, sobretudo na época ali que foi proposto, ficou bem incomodado. Mas quer dizer, o fio que a gente conhece, ele restringe o movimento da matéria. A graça do campo, ele está justamente ali, livre da matéria, inclusive, como a gente viu, todo o poder do eletromagnetismo, que foi desembocar na relatividade de Einstein, é justamente o fato de quando a eletromagnética não precisa de meio para se propagar. Aliás, se propaga mais rapidamente na ausência de meio. Então, de repente, ela até prefere pegar aqui um atalho e ir por fora. Quer dizer, não tem, assim, necessariamente um problema tão estrito, assim, de você pensar que a energia está entrando pela parede do fio. Afinal de contas, o campo eletromagnético não é formado por matéria, não corresponde a vibrações de meios materiais. É um grau de liberdade independente, próprio, genuíno, né? E a gente ainda pode ganhar uma intuição um pouquinho melhor, sobretudo para o caso anterior, se a gente examinar também o fato de que a onda eletromagnética, ela não carrega apenas energia, ela carrega também momento linear. Tá? A gente vai discutir esse momento, vai ser o tema da próxima aula. Então aí as velas solares, que você pode usar aí para a luz do sol empurrar aí as velas solares, né? Esse momento linear na nossa escala cotidiana ele é menos perceptível, né? Quer dizer, mas a gente vai quantificar e vai analisar isso bem no próximo vídeo. Mas o ponto é que a densidade de momento linear ela é um vetor. Qual é o vetor que a gente consegue montar quadrático dos campos? E a gente espera que o momento linear seja quadrático nos campos por razões bem parecidas que a gente esperou que a energia fosse quadrática também nos campos, que a gente argumentou alguns vídeos atrás. A gente vai demonstrar isso no próximo vídeo. Mas, quer dizer, o único vetor que você consegue montar com E e com B é o S. Para ter dimensão correta, vai ter que ser um S sobre C quadrado. Esse cara é o cara que tem dimensão de momento linear. Então, assim, tudo bem, podemos aí perder um fator e tal, mas o fato é que o momento linear deve então também estar ligado com o vetor de Poynting, tá certo? E a gente vai de fato demonstrar isso. O vetor de Poynting acumula cargos em eletromagnetismo. Ele não apenas é a corrente de energia, mas ele também está ligado com a densidade de momento linear armazenado no campo. Então não é tão estranho você pensar aqui que é o mesmo vetor que está ligado com a corrente de energia e com a densidade de momento linear. Por exemplo, nesse exemplo, a gente vai ver que depois exemplos mais gerais pode ser mais complicado de interpretar. Então, por exemplo, esse exemplo da onda plana monocromática, quer dizer, não é tão estranho que seja o mesmo vetor. A energia está fluindo na direção que o campo está te empurrando também, né? Que é a direção ali que ele tem um momento linear. Então, enfim, claro que essa interpretação é sutil, a gente vai voltar nisso no próximo vídeo, mas é para dizer que ela não é tão absurda. E você pode tirar a intuição também da relatividade. Quem fez aí curso de física moderna na graduação, você tem ali que você tem uma partícula com massa de repouso nulo, a relação entre o momento linear e a energia é dada por essa expressão. Por outro lado, aqui no caso do campo, a gente vai falar em energia por unidade de volume e momento por unidade de volume. A energia por unidade de volume do campo vai ser basicamente aí o vetor de Poynting sobre C, né? Pensando ali em módulo, né? E aí basicamente isso aqui que está, ou seja, vetor de Poynting sobre C dividido por C dá o momento, que é isso que a gente tinha escrito anteriormente. E não é assim, é razoável a relatividade estar dando uma intuição para a gente aí. Afinal de contas, a relatividade ela nasceu justamente do eletromagnetismo, né? Então não é à toa que a gente tem aí essa conexão muito próxima. Então, vocês que viram lá na graduação essa relação, no fundo é basicamente o que a gente está dizendo aqui. Inclusive, em curso de Física 4, tipicamente, essa às vezes é o jeito de argumentar que o momento linear do campo eletromagnético é dado por essa expressão, através da contrapartida relativística. Mas então, agora que a gente tem essa ideia de que o momento linear também, que o vetor de Poynting também está ligado com o momento linear, a gente pode analisar um paradoxo muito interessante que foi proposto pelo Feynman, paradoxo aqui entre aspas, né? A gente vai tirar as aspas e o paradoxo daqui a pouco, mas que é o seguinte: imagina que você tem aqui uma corrente, né, tá correndo no solenoide, provocando um campo magnético, e ela está aqui, tá certo? Você tem aqui um disco em volta aqui, isolante,
e nesse disco você insere aqui, incrusta certas esferas metálicas aqui separadas uma das outras, né? Tá certo? E aí, imagina que por alguma razão aí essa corrente parou de correr, seja porque, enfim, arrebentou alguma coisa aqui, ou você pré-arranjou para que a corrente parasse em algum momento, mas uma coisa sem influência externa. Então aqui é o semi-estudo isolado, parou de passar a corrente, tá? E o que vai acontecer nessa situação? Você vai ter uma variação de fluxo magnético que vai gerar pela lei de Faraday um campo elétrico aí circulando aqui o disco, que por sua vez vai fazer forças elétricas dessas esferinhas carregadas aqui, as quais, por sua vez, vão realizar um torque no disco, que vai estar todo no mesmo sentido a contribuição de cada carrinho. Então você pode botar o disco para girar. E o paradoxo é, de onde vem esse momento angular? Tá certo? Então, formulado assim, olha, que vocês podem, depois eu vou passar algumas referências no curso, tem realização experimental, tem várias depois modificações para fazer isso em cenários, às vezes em que é mais fácil fazer os cálculos, ou mais fácil fazer os experimentos. Mas então tem uma literatura bem rica e bem vasta nisso, eu não vou entrar aqui em muito detalhe por questão de tempo, mas o ponto central é, você tem um sistema que, se você olha inicialmente, aparentemente o momento angular é nulo, e aí quando para de passar corrente, o efeito Faraday aqui, como essas esferinhas estão carregadas aqui, elas vão poder botar o disco para rodar. E aí, o que está acontecendo uma vez que a gente espera que o momento angular seja conservado? Vamos então lembrar do seguinte, quer dizer, nesse problema, como a gente viu, a gente tem aqui magnetostática aqui pelo solenoide, inicialmente magnetostática, né? Eletrostática aqui pelas carguinhas, tá? Então você tem um vetor de Poynting circulando. Então, que fora da matéria, o div dele é zero, a gente viu que vão ser linhas circulantes. Então, agora, como a gente viu, o vetor de Poynting também corresponde à densidade de momento linear. Então, a gente tem momento linear girando. Ora, então você tem momento angular armazenado no campo eletromagnético. Isso significa que quando a corrente para de correr, você pode ter uma troca desse momento angular do disco com o campo, tá? Então isso aqui remove o paradoxo. Se você levar em conta que tem um momento angular armazenado no campo eletromagnético, e você agora tem alguém que pode patrocinar. Claro que ficam perguntas aí abertas. Será que a coisa fecha consistentemente? Dá para mostrar que o momento angular transferido pelo campo é o recebido pelo disco e tal? E aí, como eu disse, tem uma literatura imensa nisso, tem cálculos que você pode fazer, tem situações aí que você pode calcular direitinho e ver que fica tudo consistente. É muito comum na literatura de eletromagnetismo paradoxos, entre aspas, desse tipo, em diversos sistemas, que você vê assim, nossa, parece que surgiu o momento linear, e você vai ver que tinha um momento linear no campo, um momento angular, e assim por diante. Então, esse é um tema bem rico, quem quiser eu posso depois passar algumas referências, mas a ideia é justamente que as leis de conservação, e aí, em parte por isso que é tão conveniente introduzir o conceito de campo eletromagnético, com a introdução desses conceitos, a gente pode manter a nossa noção usual aí de uma lei de conservação local que ocorre em cada ponto, em cada instante de tempo. Mas você tem que levar em conta o momento linear, o momento angular, a energia, todas as grandezas são armazenadas no campo. Isso, por vezes, pode ser sutil, do ponto de vista tanto de cálculo, como mesmo conceitual, de identificar o que está acontecendo. Mas essas leis de conservação, aqui a gente estudou de conservação de energia, no próximo vai estudar a conservação do momento linear, quem quiser eu posso depois passar a referência de conservação do momento angular. Essas leis todas, elas são consequências da equação de Maxwell e, enfim, até onde a gente sabe, por mais que se tenha testado a exaustão essas leis, elas nunca se encontrou nenhuma exceção para as leis de Maxwell, né? Então esse momento vai ter que estar em algum lugar. Agora, então, voltando aqui lá a nossa questão da interpretação, você vê que o vetor de Poynting, como ele acumula cargos aqui no eletromagnetismo, apesar de que essas linhas circulantes, do ponto de vista de uma energia que não está fluindo e não possa ser detectado ali um fluxo de energia, pode parecer uma mera bizarrice matemática destituída de uma significação mais profunda física. Por outro lado, se você pensa que o vetor de Poynting, na verdade, ele corresponde também a uma densidade de momento linear, essas linhas circulantes estão traduzindo aí um momento angular armazenado no campo, que é essencial para você ter aí, e que é observável. Em situações, por exemplo, mencionei do Feynman, tem várias outras situações que você pode trocar momento angular entre o campo e a matéria. Então isso é um pouco aí, chamando a atenção que quando a gente vai vendo as leis de conservação, não separadamente uma das outras, né? Mas aí você consegue, às vezes, ganhar uma intuição também. O que seria aí o papel físico desse vetor de Poynting? Então você vê que realmente é porque ele é um sujeito aí que está acumulando várias funções diferentes em eletromagnetismo. E aí, quer dizer, pensando nesse vetor de Poynting aqui
como a densidade de momento linear, então essas linhas girantes aqui como o momento linear que está girando aqui, que está circulando, e portanto tem aí o momento angular do campo, pensando desse jeito é bem razoável que essas duas situações tenham isso mesmo, né? Você vê que esse daqui da direita é mais direto, você tem realmente correntes ali circulando, girando aqui, constituindo aqui uma fonte que é magnetostática, né? Que é estacionária, mas você tem cargas em movimento. É razoável que o campo gerado por essas distribuições possa ter um momento angular ali armazenado. Você tem aqui a rotação. E aqui, como eu disse, a gente não vai entrar em tanto detalhe aqui, mas esse imãzinho, a origem dele do campo magnético que ele produz é quântico, o spinzinho, e o spin, quer dizer, está ligado com essa rotação também, com uma rotação intrínseca, né? Ali não uma bolinha girando lá, enquanto a gente vê que não dá para pensar assim. Mas com uma polarização é isso, né? Como a gente discutiu anteriormente, uma setinha girando ali, uma rotação um ponto do espaço. Então é razoável que essas situações tenham um momento angular. Então, quer dizer, alguns comentários finais. Então, primeiro isso, o vetor de Point é uma grandeza extremamente rica, tá? Para estudar leis de conservação do eletromagnetismo, não apenas a lei de conservação da energia, tá? No caso da energia, o significado, o que é indiscutível, independente de interpretação, consequência direta das equações de Maxwell, é a lei de balanço de energia, essa lei matemática que tem que ser verificada ponto a ponto, tá certo? Mas como eu comentei, é sempre rico buscar interpretações. E aí, se você olha para essa equação sozinho, você pode até falar assim, o vetor de Point em si talvez não tenha tanta interpretação, porque afinal de contas eu posso mudar a definição de quem é esse cara, de quem é esse cara, desde que eu mantenha essa equação igual. No entanto, se você começa a ver que essas leis de conservação elas não são todas isoladas, e quando a gente falar na formulação mais completa dos grupos de simetria da teoria, em termos de formulação de Lorentz, em termos do tensor de energia-momento, aí essas leis elas ficam ainda mais amarradas entre si. Aí a gente vai ver que, ainda de maneira mais talvez fundamentada do ponto de vista matemático, essa ligação entre diferentes leis de conservação, mas mesmo sem ir lá para o grupo de Lorentz e tal, a gente já viu aqui que é o mesmo vetor que aparece da densidade de momento linear, a gente vai formalizar isso no próximo vídeo, é o cara que aparece na conservação de energia, de modo que, aí quer dizer, você mudar aqui a definição do S também, você começa a ter que usar vetores diferentes para a corrente de energia, para o momento linear, que aqui, se você trocar o S, como a gente viu, por qualquer outro vetor que você obtenha do S, somando o gradiente, somando o rotacional de qualquer função, né? O div do hot é sempre zero, então você somou o rotacional de alguém e não mudou a definição. Mas se você somar um hot aqui, você muda a densidade de momento linear. Então, o fato desse vetor de Point ser o mesmo que aparece em todos eles dá uma amarrada também, mostra que essa liberdade, enfim, aí sim talvez seja uma liberdade mais matemática do que propriamente de interesse do ponto de vista das interpretações físicas. Enfim, esse é um tópico extremamente vasto, a gente pode continuar discutindo no nosso encontro presencial, isso aqui só para abrir os debates. Agradeço vocês e a gente se encontra presencialmente.